Nunca achei um erro nele. Ele é bom. Ele quer salvar, ele quer o bem do ser humano. Ele nunca quis o mal. Agora, quando ele tenta de tudo para salvar uma pessoa, e a pessoa despreza as oportunidades, rejeita tudo que Deus oferece, a única coisa que sobra é a severidade, é a justiça dele, é o juízo dele. E ele não tem culpa, porque ele tentou de todas as maneiras salvar, dar chances, ajudar, levantar, mostrar o caminho. Ele tentou de tudo que é maneira, mas ele respeita o que ele deu a todos os seres humanos, o livre arbítrio. Ele deu e ele respeita. Ele não toca nisso, nem o diabo toca nisso. Nenhuma pessoa pode dizer assim: eu não consigo me voltar para Deus porque eu sou envolvido com o mal. Mentira, porque eu já vi pessoas envolvidas até o fio do cabelo, mas quando elas disseram: chega, eu quero Deus, então elas conseguiram chegar até Deus. Nem Deus, nem o mal pode tocar nesse poder de escolha que Deus nos deu. Agora entenda, muitas pessoas pensam assim: Deus é bom, Ele não vai deixar ninguém ir para o inferno. Deus é Pai, como é que o Pai vai lançar alguém no inferno? Aprenda uma coisa: quem fechou a porta da arca de Noé, quem foi? Foi Deus que fechou. Eles choraram, eles gritaram, eles tentaram de tudo que é maneira entrar na arca. Deus deixou? Deus não deixou. Deus não deixou. Por quê? Porque eles tiveram tempo para se arrepender, e eles não quiseram se arrepender. Entenda, a severidade vem por último, o juízo vem por último. Primeiro vem a chance, primeiro vem a compaixão, primeiro vem a misericórdia, primeiro vem a bondade de Deus. Primeiro Ele tenta salvar. Quando Ele vê que a pessoa não quer a salvação, não resta para Ele outra coisa a não ser o juízo. Ele não tem prazer que ninguém vá para o inferno. Ele não sente alegria no sofrimento do ser humano. Não, não. O maior prazer dele é ver a pessoa ser salva. Diferente do diabo. O diabo tem o maior prazer quando lança alguém no inferno. Eu já vi pessoas manifestadas que o diabo deu gargalhadas, dizendo: levei a mãe dela para o inferno, levei a avó dela, estou lutando para levar ela. Eu já vi. E eu já vi também o diabo manifestar irado, como manifestou em uma jovem que a mãe trouxe para a igreja, e a mãe morreu na fé, com Jesus. A mãe veio com a filha, entregou a vida a Jesus, se batizou, ficou firme, e em seguida ela partiu. E o diabo, manifestado no corpo da filha, disse: ela mudou de lado no finalzinho da vida dela, e falava coisas horríveis, irado, porque no finalzinho da vida dela, ela ouviu a palavra de Deus, aceitou, foi humilde e se entregou de verdade, e morreu salva. O diabo, ele fica irado, ele não quer perder nenhuma alma. Ele luta por cada alma. Eu duvido se ele não luta pela sua alma. Duvido. Se você é uma pessoa de Deus, eu duvido se você não percebe uma luta pela sua alma. Se você não acordar e dormir, ou até a hora de dormir não vigiar, você perde para o diabo. Entra coisa no seu coração, nos seus olhos, na sua consciência, na sua mente. Nós temos que vigiar desde a hora de acordar até a hora de dormir. Ou você vive assim, ou você não vai ser salvo, porque é uma guerra, é uma luta.
Nós estamos vendo se aproximando o fim. Vou falar uma coisa para vocês: se o verão aqui no Brasil vier na força que esse inverno veio, Deus tem misericórdia de nós. Ainda tem 18 focos de incêndios na Espanha. 17 vezes pior os incêndios esse ano. Sempre foi quente, sempre teve incêndio no verão lá, mas não na proporção que teve agora. Em pouco tempo, devastou uma área muito grande, 350 mil hectares, muito grande na Espanha. Mais de 1000 pessoas morreram pelo calor. Estão chamando temperatura mortal. Temperatura mortal. Nós estamos acompanhando o que está acontecendo no mundo. Você sabe que não está longe de estourar uma guerra aqui na Venezuela. Não está longe disso, está? Não está longe. Perto de nós. Nós estamos vendo fielmente essa palavra que não é de homem se cumprindo no nosso tempo. Eu não sei como você está encarando isso. Se você está vivendo de guarda baixa, empurrando a vida com a barriga, eu não sei se você está relaxado na sua vida espiritual, ou se você está valorizando o que Deus fez por você, e mantendo a sua fé, a sua consciência limpa. Você sabe o que eu acho legal no casamento? Eu sou casado há 31 anos. Você sabe o que eu acho legal? É que eu chego em casa em paz. Eu chego em casa em paz. Não estou devendo nada. É tão bom viver com a consciência limpa. Agora o marido que está traindo, como é que ele chega em casa, hein? Pisando? Se a mulher falar assim, eu estou sabendo, ele está sabendo de quê? Fica logo com medo. Não é assim? Ele chega, será que ela já descobriu? E quando ele está em paz, ele não deve nada, ele chega tranquilo. É tão bom viver assim. É tão bom. Eu já falei para vocês que uma vez um auxiliar nosso da igreja, ele começou a gostar de uma obreira. E geralmente quando o auxiliar gosta de uma obreira, ele comunica a direção da igreja. Nós procuramos saber que obreira é essa, entrevistamos, vemos tudo acerca dela para que ele não case mal. E ele não trouxe ao nosso conhecimento, e na folga dele, ele saiu com ela para conhecer ela e deu um beijo. E voltou à noite para fazer o culto. Quando ele estava fazendo o culto, manifesta um demônio. E o demônio falou, quero falar um negócio. Ele está amarrado, fica calado. Aí o demônio, eu quero falar agora, fica calado. E ele, coitado, não conseguiu fazer o culto direito, porque ele, toda hora que ele queria falar um negócio, eu vou falar, hein? E de repente, nem era isso que o diabo ia falar, mas a consciência doendo. Acabou o culto, ele veio chorando, beijei. Porque quando você deve é assim. Quando você deve, você não tem paz, você não tem segurança. Você não tem. Eu não sei se você está vivendo com a consciência tranquila, se você está bem espiritualmente. Mas eu vou ser sincero para você, é a melhor maneira de viver. Eu estava pensando nesse versículo de João, volte aí um pouquinho, João 5,14, diz assim, vamos ler. Esse homem aqui já tinha sofrido 38 anos. Quantos anos? 38 anos. E Jesus curou ele, Jesus resolveu o problema dele. Aí Jesus disse assim, Jesus encontrou ele no templo e disse assim, depois Jesus o encontrou no templo
E disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa, o quê? Pior. Você entendeu? Jesus tinha curado ele. Que bom ser curado. Tem gente que diz assim: vai lá na Igreja Universal que você vai ser curado, você vai ser liberto, você vai prosperar. Tá bom, é bom ser curado, isso acontece mesmo quando você usa fé. É bom prosperar, é bom ficar livre do mal. Mas se não for salvo, não adiantou nada. Jesus, depois que curou ele, encontrou ele no templo. Teve uns que quando foram curados nem voltaram mais. Os 9 leprosos, por exemplo, foram só curados e não voltaram. Só um voltou. E Jesus disse: cadê os 9? Porque ele espera, depois de ter curado, abençoado, que a pessoa se volte para ele. E muita gente não faz isso, resolve o problema e vai embora. Esquece que tem uma alma. E Jesus disse assim: olha, não peques mais não, hein? Para que não te suceda alguma coisa pior. O que é pior do que sofrer 38 anos? Pior do que sofrer 38 anos doente, pior do que qualquer sofrimento nesse mundo, é você ir para o inferno. É isso que Jesus estava dizendo. Pior do que qualquer sofrimento, qualquer dor que você possa sentir nesse mundo, é você viver eternamente no inferno. É tudo que Deus não quer. Tanto não quer que Ele deu o Filho dele, justamente para nos livrar do inferno. E é tão bom viver com a certeza da salvação, em paz, com a consciência limpa. É tão bom viver assim, tão bom. Eu não sei se você está vivendo assim, mas quem está vivendo assim sabe o quanto isso é bom. O quanto é bom ter a certeza que se Jesus voltar agora, você está salvo. Se você morrer, você está salvo. Você está bem. Mas infelizmente nem todos vivem assim. Essa igreja que eu falei para vocês, que algumas pessoas morreram e outras fugiram, mostra a diferença de pessoa para pessoa dentro da igreja. Eu não sei quem é você, mas eu li um salmo. Abra aí no Salmo 106, só voltar um pouquinho. Salmo 106, versículo 15. Achou? Se pelo jeito você não vai achar, olhe para o telão. Olha só. Salmo 106, versículo 15. E ele lhes cumpriu o seu desejo, mas enviou o quê? Magreza às suas almas. Salmo 106, 15. Olha para mim agora, por favor. Ou a sua alma é próspera, ou a sua alma está salva, ou a sua alma está bem com Deus, ou a sua alma está magra espiritualmente falando. Você já tomou quisuco? Quem lembra do quisuco? Quem é mais antigo aí lembra. Quanto mais pessoas chegavam, mais água colocava. Era guerra. Quando eu via clarinho assim demais, eu falava: ih, está fraco. Tem gente que é aguado na fé, fraco. Qualquer um arrasta, qualquer conversa tira ela da presença de Deus, qualquer coisa que acontece. Aprenda uma coisa. Eu já conversei com várias pessoas desviadas. Várias pessoas nos presídios. Já conversei com pessoas onde eu fui fazer visitas e lá tinha familiares desviados. Evangelizando na rua, eu também já encontrei muitos desviados que disseram assim: bispo, por um tempo eu estive na igreja, até que
eu me decepcionei com o pastor, eu me decepcionei com a pessoa da igreja, até que aconteceu uma coisa que eu não gostei, até que aconteceu isso, até que aconteceu aquilo. Se você quer ser salvo, aprenda uma coisa, não é até que, diga assim, mesmo que, guarde isso, não é até que, é mesmo que. Mesmo que eu me aborreça, mesmo que eu veja pessoas errando, mesmo que eu tenha decepções, mesmo que aconteça de tudo, eu não vou abandonar Jesus. Eu estou firme nele. Não é até que, porque se você é uma pessoa que fala assim, eu estou com Jesus até que aconteça alguma coisa, então me perdoe, você não vai até o fim. Mas se você é uma pessoa que foca o céu, e esse deveria ser o foco de todo cristão, o céu. Mesmo que aconteça qualquer coisa, você continua indo em frente, porque você quer salvação. Você sabe que o que Deus preparou para você não é pequeno, é muito grande. E daqui a pouquinho nós vamos chegar lá. Amém? Se você é uma pessoa que está focando o céu, você só tem a ganhar. Eu pergunto, o que é que eu perco entregando-me totalmente a Deus? Eu já acordo, pessoal, falando com Ele, mostrando que eu dependo dEle. E quanto mais eu faço isso, mais prazer eu tenho nele. Ele me realiza, Ele me satisfaz. Às vezes você vê uma pessoa na internet, fotos, vídeos, você fala assim, meu Deus, essa pessoa é tão feliz. Quando você coloca a lupa, quando você chega perto para ver mesmo, ela vive o inferno. Muitos vivem só de fachada. Quantos vídeos nós já vimos de pessoas que tiraram a própria vida e horas antes tinham gravado o vídeo sorrindo, mas por dentro estavam chorando. Porque quem satisfaz o ser humano não é o dinheiro, não é a fama, é Jesus. Quem tem Jesus sabe o que eu estou falando, é feliz mesmo. É uma pessoa satisfeita, é uma pessoa resolvida. Se falam com ela, se não falam, se a pessoa não cumprimentou ela, ou cumprimentou, não faz diferença. Se falam mal dela, se falam bem dela, ela vive bem. Se tem as coisas, ela usa, mas as coisas não tem ela. Ela não mata e morre pelas coisas, ela é diferente. É fácil lidar com uma pessoa que tem Jesus, não é? É fácil. Difícil é lidar com quem diz que tem Jesus e não tem, né? Porque tem gente que você quer fugir dela. Se você pudesse, você fugia, você quer distância, porque é complicado, assim ou não? E você sabe que o que falta para ela é o quê? É Jesus, é o Espírito Santo. Porque sem Ele a pessoa nunca muda. Ela pode passar alguns dias boazinha. Conhece gente assim? Fica com a seda alguns dias, porque pisou na bola feio, porque quer alguma coisa. Conhece gente assim? Quando quer alguma coisa, meu Deus, fala assim, meu Deus, essa pessoa está maravilhosa. 3 dias, uma semana, um mês, daqui a pouco o couro come. Que ela não mudou. Ela está com interesse de alguma coisa. Então, como ela sabe, né, fingir, agradar, aí a mulher, o marido, o pai, o filho fica todo, poxa, está tão legal agora ela, está tão legal agora ele. Daqui a pouco está a pessoa chorando e sofrendo de novo, porque a pessoa não mudou coisíssima nenhuma. É alma magra. É alma sem Jesus. Então, está faltando. Não tem felicidade, não tem como estar bem do lado de dentro sem Ele. As pessoas que estão salvas mesmo, elas vivem nesse mundo, enfrentam lutas, dificuldades, guerras,
mas dentro delas já tem paz. O príncipe da paz está dentro delas. Ninguém tira, não. Ela está bem, muito bem. E ela não fica querendo mostrar para ninguém, provar para ninguém. Ela está bem. Quem está bem, não está nem aí para os outros. Agora, quem não está bem, se você não falar com ela, ó a cara, ó a mágoa. Eu não sei como você está espiritualmente. Se sua alma está bem, ou se sua alma está magra. Eu não sei se você tem medo quando falamos de salvação, de inferno, de vida eterna, ou se você já se entregou de fato a Jesus, porque o bacana é que quando você se entrega a Jesus, você perde o medo do diabo, medo da morte, você perde o medo de tudo. Eu era uma pessoa muito medrosa. Pensa numa pessoa medrosa, multiplique aí, era eu. Mas você perde o medo. Você perde o medo do futuro, do amanhã, sabe que seu Deus já está lá. Você perde um medo de envelhecer. Você perde. Tem gente que tem um medo da velhice, mas Deus promete cuidar da gente até na velhice. E quando você está bem espiritualmente, você tem entendimento que você nasceu e você vai morrer cedo ou tarde. A vida está passando. Eu já falei para vocês da vovó que pegou a foto e me mostrou. Bonita, bispo. Falei, linda. Sua filha? Não. Era eu. Eu era Miss, bispo. Toda vaidosa. Mas hoje eu estou idosa. A vaidosa ficou idosa. Ela disse, quando eu passava, parava a rua. E hoje para a rua ainda, vó? Não. Vai, vó. Ou você está ficando mais novo? Tem alguém aqui que todo ano está ficando mais novo? Não, você sabe. Você sabe. Você já perdeu familiares. Você toma conhecimento toda hora que alguém morreu. Você sabe que vai chegar a sua hora. Eu sei que vai chegar a minha. Eu só não sei quando vai ser. Mas eu me preparo muito para esse dia. Ainda que você tenha que passar por muitas coisas, eu não posso dizer para você que você vai entregar a vida a Jesus, não vai enfrentar lutas, problemas, eu não posso te dizer isso. Eu não posso dizer que você não vai ter decepções até dentro da igreja, eu não posso te dizer isso. Eu não posso te garantir isso, mas uma coisa eu te garanto: se você for fiel até a morte, fiel ao Senhor Jesus, ainda que você morra, você vai viver. E quando você partir desse mundo, você vai dizer, meu Deus, como é maravilhoso que o Senhor preparou. Porque o novo céu e a nova terra que já estão prontos, não se compara com a vida aqui na terra. Há quem tinha comunhão com Deus e perdeu. Você sabe que você não tem mais. Suas orações mostram isso, suas atitudes, sua frieza. Você perdeu o que você não deveria perder. É tão maravilhoso estar bem com Jesus. Ele não deixa você refém de nada, escravo de nada. De repente você voltou a ficar escravo de jogos dos outros, da aprovação dos outros. Não queira viver de mentira, não. O que falta para você é Deus. E Ele quer entrar em você. Lembra daquela mulher samaritana que conversou com Jesus? Ele disse, você teve 5 maridos. E o que você tem agora não é seu. O que falta para você não é homem, não é mulher, não é fama, não é dinheiro. O que falta é comunhão, é Deus. Porque Ele tem o maior prazer em guiar, em guardar, em cuidar, em salvar. A maior alegria, a Bíblia diz que o céu faz festa quando um pecador se arrepende. Por que você não se arrepende hoje?
Há quem já se entregou à prostituição, às drogas, à bebida, às noitadas, às festas, que se não experimenta se entregar a Jesus. Há quem perdeu comunhão, há quem nunca teve, há quem vem na igreja por causa do marido, da esposa, por causa de um familiar, ou porque quer resolver um problema, mas você nunca experimentou de Jesus. Se você tiver uma experiência com Ele, muda tudo. E muda de dentro para fora, muda tudo. Ele mudou tudo dentro de mim. Eu já falei, se eu tivesse 10 vidas, as 10 seriam dele. Eu me entreguei com 16 anos, foi quando eu conheci a verdade. Queria ter nascido no caminho dele. Porque lá fora eu só tomei paulada, só sofri. Você tem uma oportunidade de ouro hoje. Se você quiser se entregar a Jesus, sai do seu lugar, vem aqui. Hoje diz assim: depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado a quem? Aos corvos, para quê? Que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que estava diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne o que é? À noite. E bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustentaste, que te sustente. Olha para mim agora, deixa a Bíblia aberta que eu vou continuar lendo, mas eu quero tirar uma lição aqui com você. O profeta Elias, um homem de Deus, ele enfrentou muitas dificuldades. Nós, seres humanos, buscamos o caminho das águas. Nós sempre estamos buscando o mais fácil. A água é assim, né? Ela não quer bater de frente com nada, ela vai procurando o caminho mais fácil. Ela não quer subir, ela só quer descer. O ser humano é assim. Só que a escola de Deus não é assim. Deus não nos ensina assim. Deus não nos faz fortes com facilidades. Deus manda ele se esconder no ribeiro de Querite, e ele bebia água do ribeiro, e os pássaros traziam o alimento para ele, de manhã e de noite. Ele ficou ali um tempo. Ele não sabia quanto tempo ia ficar ali, porque Deus não fala quanto tempo vai durar as nossas lutas. Eu não vejo na Bíblia Deus dizendo quanto tempo a luta vai durar. A única vez que eu vi isso foi a uma carta no Apocalipse, que ele falou que a prisão duraria 10 dias. Mas Deus não diz o tempo que nós vamos travar nossas guerras, que nós vamos enfrentar nossos desertos, nossos dias maus. E ele ficou ali um tempo. Acredito que ele deveria pensar: depois dessa luta vão vir vitórias, vão vir bênçãos. Depois dessas lutas aqui vão vir dias melhores. Na cabeça dele ia melhorar. E de repente o rio seca. E Deus fala assim: ô Elias, sai. Vai agora para Sarepta de Sidom, que lá tem uma viúva que vai te sustentar. Elias deve ter pensado: pô, aqui está vindo pássaro, e eu estou comendo a comida que esse pássaro traz e bebendo a água desse riacho.
e ele ordenou que uma viúva me sustentasse, então essa viúva deve ter dinheiro. Deve ter dinheiro. E ele vai para lá. Vamos ver esse cenário aqui. Vamos lá. Parei no versículo 10. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando o quê? Lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim, para o meu filho, para que o comamos. E o que? Peraí, bispo, peraí, olha aqui para mim, por favor. Aprenda isso, escute isso, preste bem atenção, para que você escute a voz de Deus. De Deus. Ele estava num lugar difícil, pensou que ia para um lugar melhor, e quando ele chega lá, tem uma viúva pobre, fazendo a última refeição, pensando no pior, achando que ia comer com o filho e depois iria morrer. Peraí, é essa mulher que vai me sustentar? Deixa eu te fazer uma pergunta: quem é você quando a coisa piora? Quem é você quando você espera o melhor e vem um pior? Quando você pensa que a coisa vai aliviar e vem chumbo grosso, quem é você? Deus permite isso. Mas por que Deus permite? Deus permite para você se conhecer, porque Deus nos conhece. Ele diz: provai a vós mesmos se estáis na fé. Deus permite certas situações se levantarem contra nós, que nós não estávamos imaginando que iríamos enfrentar, para nós nos conhecermos. Olha só, Elias chega lá e ele não poderia olhar para a situação. De repente é isso que tem te enfraquecido, porque você não para de olhar para a sua situação, você não para de fazer cálculo, você não para de se preocupar, e de repente fica que nem a viúva, pensando no pior, esperando o pior. Se você chegou aqui pensando no pior, pelo amor de Deus, tire isso da sua cabeça, porque vai acontecer o melhor. Diga: vai acontecer o melhor. Na cabeça dessa viúva era o seguinte: só tem um pouquinho, o som está mudando aí, vê o que está acontecendo, por favor. Não, eco. Pensa comigo, por favor. Ele me enviou para cá, agora eu estou numa situação difícil e ainda vou precisar ajudar uma pessoa que está em situação pior do que a minha. Às vezes Deus nos usa, preste atenção, às vezes Deus nos usa para ajudar pessoas quando nós estamos precisando de ajuda. Naquele momento, Elias não podia fraquejar. Naquele momento, se ele não fosse para a fé, ele era engolido pelo problema. Aquele era o momento da fé. Aquele era o momento de quê? Da fé. Aquele momento era o momento da fé. Aquele momento era um momento que, se ele não partisse para a fé, ele seria engolido. Ele não poderia ficar assim: poxa, antes a vida era melhor. Poxa, por que eu estou passando por isso? Porque tem gente assim: poxa, antigamente 10 mil não era nada para mim, 5 mil não era nada para mim, hoje 200 reais é muito para mim. Pô, antigamente eu comprava à vista, antigamente eu trocava de carro direto, antigamente eu morava melhor. A Bíblia diz: não diga que os dias anteriores foram melhores. Esqueça, porque o melhor que Deus tem para você. Amém? Aprenda
a viver pela fé. Aprenda a viver pela sua fé. Elias ficou no riacho sozinho. Quem é você quando está sozinho? Aquele momento era ele, Deus e acabou. Era ele, Deus e a fé. E de repente você está vivendo um momento assim. Não sobrou ninguém. Você está igual a viúva, com um pouquinho. E aqui está quem está com medo do pouquinho acabar. Mas não vai acabar. Diga, não vai acabar. Ela só tinha um pouco. Na cabeça dela é o seguinte, ó, eu vou comer com meu filho, ainda dá para hoje. Porque tem gente assim, ainda dá para esse mês. Ela está fazendo os cálculos, ainda tenho até dezembro, ainda tenho até novembro, ainda tenho para mais 6 meses, ainda tenho aí para mais alguns dias. Na sua cabeça vem o pensamento de faltar, mas Deus não vai deixar faltar. Diga, não vai faltar. Elias se deparou com aquela situação feia, mas aprenda uma coisa: não é para nós desanimarmos na situação feia, não é para nós desanimarmos na situação crítica, não é para nós desanimarmos nos momentos difíceis, porque os maiores testemunhos nasceram dos momentos difíceis. Pode ver os maiores testemunhos, as histórias mais lindas da Bíblia, os maiores milagres, as maiores maravilhas de Deus, nasceram dos momentos mais críticos na vida de pessoas que não perderam a fé. Deus trouxe você aqui para dizer para você uma coisa: aguenta essa luta, aguenta essa guerra. Bispo, mas eu estava esperando melhor e veio pior. Eu estava esperando uma coisa e veio outra. Eu não imaginava que aconteceu o que aconteceu. Aguenta essa guerra. Diga, eu vou aguentar essa guerra. Aguenta essa guerra. Deus te trouxe aqui para te fortalecer. De repente você está assim, bispo, mas eu estou confuso, eu não estou conseguindo entender nada. Se Deus não quer que você entenda agora, se fortaleça nele e aguente a sua guerra. Aguente a sua luta. Bispo, mas não sobrou ninguém, é eu e Deus, Deus e eu. Vai em frente, Ele é com você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora vamos ler, vamos ver o que aconteceu. Diz assim, versículo 13, né? Então Elias ficou com medo e morreu todo mundo de fome. Foi não? O que é que diz aí no 13? E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traz-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor der o quê? A chuva sobre a terra. Olha para mim, por favor. Olha aqui a postura de uma pessoa de fé. Viu a situação feia, se deparou com o que não queria se deparar, mas fez frente e disse: não temas, não fique com medo. Você está com medo de faltar, mas não vai faltar, porque Deus prometeu. Tem momentos na nossa vida que a única coisa que nós temos é a palavra de Deus e mais nada, zero. Você não tem apoio de ninguém, você tem a gente contra, quem te ajudava não quer te ajudar mais, de repente quer até atrapalhar, quem estava do seu lado agora está contra, não importa, mas você tem a palavra de Deus e ela tem que se cumprir. Diga, vai se cumprir. Quando você crê, você não tem ninguém, é você e a palavra de Deus, mas ela se cumpre na sua vida. Você passa por coisas que não gostaria de passar, tem gente ouvindo coisas que não gostaria de ouvir, tem gente ouvindo barbaridades, tem gente ouvindo cada desaforo, tem gente que não é mais indireta não, é direta mesmo, tem gente ouvindo coisas absurdas, tem gente recebendo olhares pesados, tem gente passando por situações humilhantes, tem gente engolindo sapo, cobra, tantas coisas. Só ela sabe o que ela está passando para sobreviver. Elias usou a fé para sobreviver. Viver esse momento difícil, aonde você usando a fé, está dando só para sobreviver, está dando na conta só para comer, mas é um tempo.
Se você aguentar, daqui a pouco tem vitórias. Isso foi antes do fogo descer. Isso foi antes de Elias experimentar coisas sobrenaturais de Deus. Então, antes das coisas grandes, vem as provas, vem as lutas, e Deus permite, para cada um se conhecer. Todo mundo gosta de ouvir histórias de superação, testemunhos lindos, coisas gloriosas, todo mundo gosta. E quando chega a sua hora? E quando chega a sua hora de enfrentar sozinho uma situação? E quando chega a sua hora que todo mundo está dizendo que não vai dar, mas a palavra de Deus está dizendo que vai dar? E quando chega a sua hora, você se curva? Ou você enfrenta e vence? Elias estava numa situação difícil e ainda teve que ajudar uma mulher que estava numa situação difícil. E às vezes Deus te pede cada coisa, você no maior sufoco, e Deus ainda te pede para ajudar os outros. E Deus é tão glorioso, que Ele faz algo dentro da gente que nos sustenta e nos dá condições de apoiar, de dar força para outras pessoas. Tem gente que não está podendo nem chorar na frente dos filhos, na frente da esposa, só chora na presença de Deus, porque está todo mundo esperando por ela, e ela não pode desabar agora, ela não pode se entregar agora nesse momento difícil. Elias, quando viu aquele cenário, falou: não temas, porque não vai faltar. Deus falou, foi Deus que falou. Pode fazer primeiro para mim, depois para você e para os seus filhos, vai faltar não. Aprenda a colocar Deus em primeiro lugar. Está difícil, bispo, acorde e vá orar, acorde e vá ler a Bíblia, acorde e vá buscar a direção de Deus, acorde e coloque Deus em primeiro lugar. Vai tomar decisões, primeiro coloque Deus em primeiro lugar. Você vai ver se Ele não vai te ajudar. Para todos os lados só tinha miséria, mas ele não desanimou não. Olha o que diz aqui, versículo 15: e ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu quem? E quem mais? E quem mais? Quantos dias? Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme o que? A palavra do Senhor que ele falava pelo ministério de quem? Pelo ministério de Elias. Olha para mim, pelo meu ministério, a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Não vai faltar. Se está pensando pior, tire isso da sua cabeça, diga: vai acontecer o melhor. Eles estavam comendo. Peraí, mas nós acabamos de comer. Não era para faltar? Era, mas não faltou. Não era para acabar, mas não acabou. Você vai viver isso aí. Pode ser pouquinho, mas você vai ver multiplicando pouquinho. Daqui a pouco é muito. Pode parecer que não dá, porque tem momentos que parece que não vai dar. Diga: vai dar. De repente você está com medo, como ela estava com medo. Tinha criança, e quando tem filho, você fica com medo, você fica preocupado. Tinha uma criança em jogo. Ela falou: eu vou comer. Eu acredito que ela estava pensando: eu vou comer, vou dar até mais para ele do que para mim, porque mãe é assim. Mãe é assim. Eu já vi testemunho de pessoas que o filho dizia: vai comer, mãe, estou sem fome. Estava com fome, mas não queria tirar dos filhos. Pai e mãe é assim. Filho está doente, ele sente a dor mais do que o filho, ele queria estar no lugar do filho. Ela estava gemendo, só Deus sabe o que ela estava enfrentando, mas Deus enviou ele a uma viúva. Ele deve ter pensado: pô, eu vou chegar lá, vai ter uma viúva numa mansão, vai ter uma viúva aí com tudo para me ajudar. E de repente sua tristeza é essa, porque você pensa cada coisa, você imagina cada coisa, e de repente é tudo o contrário do que você está imaginando. Mas se a escola de Deus é assim, confie, porque tem momentos que Deus exige mais confiança nossa, e de repente você está enfrentando esse momento, ao invés de melhorar, piorou. Quando você pensou que ia dar uma guinada, a coisa afundou, e Deus está permitindo você enfrentar uma situação que exige mais confiança de você em Deus, está exigindo você confiar mais, você orar mais. Você está lutando
para não ficar desesperado, lutando para lançar suas ansiedades em Deus, lutando, lançando seus medos nele, mas está uma pressão grande. Mas Deus não falhou não. Deus honrou Elias, Deus honrou aquela viúva. Até vir a chuva, até mudar aquela situação, Deus foi multiplicando, 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 multiplicando e multiplicando. E você vai ver, multiplicando, 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 multiplicando. Diga, eu vou ver. Multiplicando, multiplicando. Diga, eu vou ver. Pode falar, eu vou ver. Fique em pé, diga, não vai faltar. Você crê nisso? Você crê que não vai faltar? Aonde parece que vai faltar, Deus vai mostrar para você que não vai faltar. Nós vamos orar agora, mas eu quero que você seja sincero com você mesmo. Você se conhece quando você passa nos momentos difíceis, quando a coisa não vem do seu jeito, quando uma porta que você pensou que ia se abrir, ela não se abriu e outra ainda se fechou. É difícil. Deus permite para você se conhecer. Se você é uma pessoa de fé, você sabe que isso aqui, onde você se apoia, vai se cumprir. Tem gente que só tem isso aqui para se apoiar, mais nada, não restou mais nada, só restou o quê? É ela, isso aqui, ela e mais nada, não tem mais nada, gente, tem nada, gente, não tem mais ninguém, é ela, isso aqui. Vamos meditar nessa palavra aqui, eu tenho certeza que você vai aprender muitas coisas hoje. Meu Pai, fala conosco através da Tua palavra, nos dê entendimento, nos ensine. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Não deixa nós falarmos que não é para ser falado, mas tudo que esse povo precisa ouvir, que eles ouçam, em nome de Jesus. E quem crê que Deus vai falar com você, diga amém. Diz assim: e os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a situação desta cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são quê? Mais, e a terra é estéril. E ele disse: traze-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor, sararei a estas águas e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram pois sãs aquelas águas, até que dia? Até ao dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Olha aqui para mim, para você entender agora. A cidade era boa, quem olhava de longe se sentia atraído por aquela cidade. Quem não morava ali, quem não conhecia a realidade, imaginava assim: pô, que cidade. Mas quem morava ali sabia que a água era má. E você sabe que a água é vida. E a terra não produzia nada, era estéril. E trouxeram o problema até Eliseu. Ele foi na fonte do problema e resolveu. Agora, pensa, a cidade era boa. Você acha que o casamento é uma coisa boa? Deus disse que não é bom que o homem viva o quê? Só quem vive sozinho sabe a guerra que é. Agora, essa terra era boa, mas se você parar para pensar aqui, você vai ver que tinha um porém. A cidade era boa, porém a água era amarga, má. A terra era estéril. O casamento é bom, porém muitos casamentos não estão como deveriam estar. Está mal, está ruim. Por quê, bispo? Eu separei 6 poréns. 6 poréns eu vou, junto com Rose,
de uma forma bem objetiva, porque tem uma palavra do bispo Renato que nós vamos ouvir daqui a pouco. Mas eu queria que você pensasse comigo. Olha o primeiro porém aí, coloca por favor, leia alto. Por que não mudar antes de ter problemas aonde? Relacionamento. Pessoal, eu atendo muita gente. Eu já atendi maridos, esposas pedindo para que eu orasse, porque eles tinham se separados, e o marido dizendo: bispo, eu quero que ela volte, eu vou fazer diferente, eu não vou ser mais quem eu tenho sido. E aí eu pergunto assim para a pessoa, né? Você viveu quantos anos com ela? Eu já atendi gente que viveu 10 anos, gente que viveu 20 anos, gente que viveu 30 anos. E eu pergunto: vem cá, por que nesses anos você não mudou? E agora você está dizendo que quer que eu ore para sua esposa voltar, que você vai mudar. Eu já falei para ela que eu vou mudar, e ela não quer voltar. Eu falei: sabe por que ela não quer voltar? Porque ela não está acreditando que você vai mudar. Será que precisava uma separação para você acordar que você precisa mudar? Eu vou falar para vocês, ó, nós temos, gravei, hein? 31 anos de casados. É porque eu esqueço muito a data, né? Ele gravou, porque foi essa semana ele me perguntou. Essa semana eu estava com os bispos, e o bispo Adilson, acho que foi o bispo Adilson, o bispo Alessandro perguntou: quanto tempo de casado? Eu falei: peraí que eu tenho que ligar para a Rose. Aí eu liguei para a Rose: quanto tempo? Não foi nem um tempo, foi o mês do casamento. O mês do casamento. Falei: 31 anos, qual foi o mês? Liguei para ela, ela falou o mês. Mas nós temos 31 anos juntos. Eu já mudei. Você sabia que eu já mudei muita coisa? E essa mudança me abençoou. Você sabia que ela já mudou em muitas coisas nesses 31 anos? Mas eu posso ser sincero para vocês? Eu não conheço ninguém que possa dizer que não precisa mudar mais em alguma coisa. Eu já mudei e quero mudar mais. Ela já mudou e ela quer mudar mais. Isso fez de nós pessoas melhores. Eu não posso chegar para a Rose e falar assim: ó, você me conheceu assim, agora vai ter que aguentar. Você sabia que eu era assim. Isso é orgulho. Isso me atrapalha e atrapalharia qualquer um. Quando você está consciente que você precisa mudar, você não muda se você não quiser. Mas essa é a questão, né? Estar consciente que precisa mudar. Porque na maioria dos atendimentos com casais, a gente pergunta: como está o casamento? Aí a mulher começa: porque o meu marido, aí ela dá uma lista de tudo que o marido precisa mudar. Aí vai para o marido, a gente olha para o marido: e o senhor, o que tem para falar? Aí ele dá outra lista do que a esposa precisa mudar. Então, a consciência não está naquilo que ela precisa mudar, naquilo que ele precisa mudar. Ela está olhando para o que o marido precisa, o marido está olhando para o que a mulher precisa mudar. E o primeiro passo para ver uma mudança é reconhecer que a gente precisa mudar. Quando a gente está dirigindo e a gente pega uma rua errada, quando é que a gente muda de rota? Somente quando a gente vê que aquela rota não vai nos levar onde a gente quer chegar. Então a gente muda. No casamento não é diferente. Você precisa olhar para si, para dentro de si. Espera aí, em que eu preciso mudar? Em que eu posso amadurecer, crescer? O que eu tenho para acrescentar? O que eu tenho para tirar? Isso é fundamental. Enquanto eu não reconheço o meu erro, a necessidade de uma mudança, eu não vou mudar. Para que mudar aquilo que eu penso que está certo? Não há necessidade. Então, primeiro eu tenho que reconhecer
essa linha de pensamento de que, por que então eu que tenho que dar o primeiro passo? Tem muita mulher que pensa assim, por que tem que ser eu, a esposa, dar o primeiro passo? Por que eu que tenho que mudar? Ele também erra nisso, ele erra naquilo. Quer dizer, os erros do cônjuge estão assim diante dos olhos dela. Mas mulher, e o seu erro? Ele está diante dos seus olhos também? Você já observou em que você precisa mudar? Porque a gente quer ser um profissional melhor, um filho melhor, uma mãe melhor. Você pensa nisso. Agora, você já parou para pensar por que você não deseja ser uma esposa melhor? Por que só o marido tem que ser um marido melhor? Então avalie. Para de olhar para o seu marido, para de esperar pela mudança dele. Foca em você, tira os seus olhos dos erros dele. Enquanto a gente fica olhando só os erros da pessoa, a gente ama menos essa pessoa ou ama nada, né? Deixa de amar, porque os seus olhos estão só nos erros. Se meu esposo fosse olhar só os meus erros, a gente não teria o casamento que a gente tem. Mas ele olha para dentro dele. Eu quero ser um marido melhor, então eu vou acrescentar em mim, eu vou tirar algumas coisas. Isso faz toda a diferença. Olhe para si e veja que você tem um caminho para percorrer e vá nesse caminho de mudança, de transformação. E eu vejo que isso está no alcance de todos. Isso tem que ser entendido e tem que ser praticado, porque às vezes a pessoa vem tanto na igreja, ouve tanto a palavra, e ela sabe, ela vê na reação, às vezes o marido tem uma mulher que fala, tem maridos que a mulher não fala, e tem outros que a mulher já falou a vida toda, né? Falou tanto que hoje ela prefere ficar calada, ou seja, já apresentou para ele o que precisa ser mudado. É bom quando ela fala, é bom quando ele fala. E se for para o homem, mulher, fale e procure desenhar. Desenhe para ele, porque às vezes a esposa acha que o marido, poxa, mas está na cara dele, está na cara, mas ele não vê, tá? É assim mesmo. Homem tem que ser desenhado. Agora é triste, porque nós estamos casados há 31 anos e nós casamos antes de entrar na obra. Antes de Deus me chamar para servir a Ele no altar, nós casamos. Seria muito ruim para minha esposa me ver na igreja com ela, ouvindo a mesma palavra que ela e não mudasse. Eu não sou perfeito, eu tenho muito que mudar ainda, mas eu estou bem melhor do que quando eu comecei. Meu casamento me fez bem. Mas eu procurei mudar. Eu via coisas no relacionamento do meu pai. Minha mãe foi a terceira esposa do meu pai. Eu via coisa nele que eu falei, eu não vou levar isso. Eu não vou trazer isso para o meu relacionamento. Estragou os relacionamentos dele. Teve 4 casamentos. 4. Eu casei uma vez só e vou continuar uma vez só. Mas eu resolvi mudar. Se é para nós vivermos bem, eu sou capaz de abrir mão de qualquer coisa. Claro, menos da minha salvação, da minha fé. Mas eu quero paz, eu quero viver bem com ela. Então você pode mudar. É o que ela disse, às vezes não há mudança, porque você olha para o defeito do outro. Mas se tivermos olhos para dentro de nós, então vamos ter mudanças. E é bonito quando eu vejo mudança nela. Eu sei que ela se alegra quando ela vê mudança em mim. É triste quando você não vê mudança. E você fala, meu Deus, parece que eu casei com uma criança. Estou falando a vida toda a mesma coisa, não obedece. E não obedece não muda. Não tem transformação. Vamos para o 2. Solta aí. Lê alto.
Não queira que o seu cônjuge seja igual a você. Respeite as diferenças. As diferenças. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus fez alguém igual? Não. Você pode ter um irmão gêmeo, uma irmã gêmea, não é igual. Ninguém é igual. Você está pensando que eu sou igual a ela? Não, não mesmo. Totalmente diferente. Em muitas coisas. Eu não quero que ela seja igual a mim, porque eu ia anular ela. Escuta bem. Se eu quisesse que ela fosse igual a mim, ela não ia ser nunca. Entenda, por favor. Porque Deus não fez assim. Cada ser humano é um ser humano. Só que eu estaria anulando ela se eu quisesse que ela fosse igual a mim. Eu não ia estar fazendo bem para ela. Eu não estaria respeitando ela. Nós temos as nossas diferenças em muitas coisas. Em muitas coisas. Mas nós respeitamos a diferença um do outro. Isso não prejudica o nosso relacionamento, né? Porque você me ama, você respeita essas diferenças. E porque eu amo, eu respeito as diferenças. Eu como coisas que o meu marido fica assim: não acredito que você está comendo isso. Eu gosto de pé de galinha e ele vira a cara quando eu como pé de galinha. Eu gosto da rapinha da polenta, fica na panela assim, aquela rapinha, uma delícia. Coloca um caldinho e ele já olha assim: ai, você está comendo isso? Sim, eu estou comendo isso. Ele gosta de comida japonesa. Eu não gosto, gente. Eu tentei várias vezes comer, mas eu não gosto de comida japonesa. Mas, por respeitar isso nele, eu aprendi até a fazer comida japonesa, porque ele gosta. Então, para servi-lo, para vê-lo feliz, eu aprendi algumas comidas japonesas. Eu não como nada, eu não gosto nem de peixe. Gosto de frutos do mar, menos do peixe. Mas eu quero ver o meu marido bem. Então, nós entramos em acordo com as nossas diferenças. A gente vive muito bem, mesmo sendo muito diferente um do outro. Eu sou agitado. Eu sou agitado. Vocês já imaginaram eu aqui em cima do altar? Então, gente, vocês têm que fazer assim. Não dá, sabe? Ele é Tá assim. me imitando, gente. Ele é assim. Eu não. Eu falo mais devagar. Tem gente que fala assim, dá vontade até de dormir quando eu te ouço falando. Mas tudo bem. Qual o problema? Eu sou agitado. Ela é calma, mas me equilibra, sabia? Se ela fosse igual a mim, ia ser guerra. Eu já levanto no 220. Eu já levanto. A 1000 por hora, não é nem 220. Eu acordo de manhã assim. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu falo quando eu acordo é com Deus. Graças a Deus, louvado seja o teu nome, meu Pai. E já me leva. Eu sou agitado. Ela não é. Até para atender o telefone em casa é assim, com o celular aqui e andando. Aí se eu fosse agitada também, a gente ia até se chocar dentro da casa, sabe? Dentro do apartamento, porque ia andar para um lado, para o outro, e ele também. Não dá. É bom você saber que você não vai encontrar ninguém igual a você. Nós somos bem diferentes, gostamos de comida diferente, temos gosto diferente. Tem horas, ela gosta de assistir coisa que parece criança, né? É dela. Eu respeito isso dela. Mas eu assisto filme de luta com você também. Aí tem coisa que ela assiste, eu sei que ela está ali só para me agradar. Tem coisa que eu faço com ela só para agradar ela. Ela sabe que é para agradar ela. Eu não gosto, eu nem estou prestando atenção. Mas fico para ela. É assim. Nós dois somos um. A alegria dela é minha alegria. Eu quero ver ela bem. Deixa eu adiantar aqui, porque põe aí o terceiro. Não vai estourar tudo, né? O que é que diz aí?
Pequenos problemas não resolvidos podem causar o quê? Se não resolvidos, podem causar grandes estragos. Olha aqui para mim, por favor. Pensa comigo. Já caiu um cisco no seu olho? É horrível. Incomoda? Um dia desse, entrou um espinho no meu pé. Eu olhava, parecia que não tinha nada. E eu tentando, eu sei que doía. Aí eu falava, não tem mais nada não. Quando eu pisava, doía. Era pequeno demais. Até o danado sair, foi uma batalha. Mas incomoda. Você sabe que um cupim, se o cupim entrar nessa madeira aí, joga isso aqui no chão. Não agora. Daqui a alguns anos. Daqui a algum tempo. Se o cupim, ele é pequenininho, mas se ele entrar, ele faz um estrago. Tem coisas que são pequenas, mas se não forem eliminadas logo, coisas que alguns dizem assim, isso é besteira, isso aí não tem problema não, isso é normal, você está se queixando à toa, mas pode fazer um estrago lá na frente. Mas pequeno pode ser para você e para mim não. Não é porque eu vejo algo como pequeno que a outra pessoa também vê como pequeno. Então a gente tem que ter esse cuidado muito grande. Eu já atendi várias mulheres que estavam fazendo para mim, ela estava fazendo uma tempestade no copo d'água, né? Porque o marido não lembrou da data de casamento, ela estava achando que o marido não a amava, que o marido não se importava, que várias coisas passou pela cabeça dela. E isso trouxe um grande problema para o casamento dela. Para mim, isso é muito pequeno, não é nada. Essa semana, quando meu esposo me ligou, perguntando qual foi mesmo a data que a gente se casou, eu comecei a rir. De novo, amor? Tá bom, é dia tal, mês tal, ano tal. Não faz nenhuma diferença para mim. Mas para algumas mulheres, sim. Então, o que eu vejo pequeno pode não ser pequeno para a pessoa. Cuidado com isso que você acha que é besteira, mas de repente incomoda tanto. Mas a mulher fala assim, amor, fala mais baixo. Uma coisa simples, mas o tom dele já é forte. Mas ele não procura por ter um tom forte, fala mais baixo. Amor, os vizinhos estão escutando. Eu falo do jeito que eu quiser, eu sempre fui assim. Estou na minha casa? Estou na minha casa, quem quiser, aí começa. Mas é pequeno, que ela fica constrangida. Ela sai na rua e fala, a vizinha, oi. Porque ela sabe que alto-falante, quando abre a boca, alto-falante é o marido dela que fala alto. Alto-falante só fala no 10. Mas parece simples. Tem coisas que são... Você quer ver uma coisa que chateia? Não dá satisfação. Dê satisfação, você casou, criatura. Ele não tem que adivinhar onde você está, ela não tem que adivinhar onde você está. Dá satisfação. Tão simples, tão pequeno. Amor, está um engarrafamento tremendo aqui, ó. Eu vou demorar um pouco mais. Mas a pessoa não faz. Aí a pessoa sempre chega às 18 horas. Aí deu 19, meu Deus, aconteceu alguma coisa, acidente. Ela deve estar me traindo. Aí começa, abre margens para coisas que podia ter sido eliminado, tão simples. Tem coisa que é tão simples, mas tem também que é tão birrenta, que ela não muda, rapaz. E aí acaba um pequeno problema, uma hora, trazendo um estrago tão grande. Acelera aí, põe o quarto. Marido, não seja o quê? Desequilibrado, só pensando em quem? Em trabalho. Você sabia que eu já atendi pessoas que disseram assim, bispo, eu queria tanto ser o carro do meu marido. Eu tomei um susto, falei, carro? Só queria ter 4 rodas? Não estou entendendo. Bispo, eu queria tanto ser o trabalho dele. Eu queria tanto ser a moto dele. Por quê? Não, porque ele cuida tanto do carro, ele se dedica, ele investe tanto no trabalho. Claro, o homem tem a responsabilidade, o homem se cobra muito, mas tudo tem que ser dentro de quê? De um equilíbrio. Se desequilibrar, para a mulher vai estar dando a mensagem seguinte, ó, eu tenho menos valor do que as coisas materiais. Quando
eu estou cozinhando, eu tenho um cuidado muito grande com o sal. Porque sal demais estraga toda a comida. Sal de menos deixa ela totalmente sem sabor. Então, é preciso ter um equilíbrio no tempero. É preciso, marido, ter um equilíbrio. Você precisa trabalhar? A gente compreende isso, que você precisa trabalhar. Mas o trabalho não pode vir antes da sua esposa, nem antes de Deus. Deus é primeiro. Então, tenha cuidado com isso. Precisa trabalhar? Trabalhe. Precisa dar um melhor? Dê o melhor no seu trabalho. Mas não descuide da sua esposa. Você tem que cuidar dela, dar atenção a ela. Tem coisas que é tão simples, mas que fazem toda a diferença no casamento. Todas as manhãs, meu esposo me dá um abraço. Ele tem muitas coisas para fazer, muitas, mas o abraço não pode faltar. Então, ele está fazendo o que? Ele está cuidando, ele está dizendo, olha, eu preciso sair, eu preciso resolver coisas, eu preciso servir a Deus, você também, mas você é importante para mim, eu tenho tempo para você. Não passa essa mensagem que o material é mais importante. Às vezes o marido é muito casquinha. Você sabe o que é casquinha, não sabe? Mão fechada. Às vezes ela não quer ir para um restaurante de luxo, não. Ela quer comer um cachorro quente ali, um sanduíche. Ela quer uma atenção. Ela quer. Se você sair com ela comprar uma batata frita, um sorvete, já está bom para ela. Mas se ela falar em sair, não temos dinheiro, você sabe que não dá. Esse mês aí começa. Tem gente que daqui para cima é legal, mas daqui para baixo é batalha. Coloca o próximo. Ficar sem se falar gera o quê? Distância. Olha aí. Olha um erro que muita gente comete num relacionamento, de ficar com a cara fechada. Eu não consigo ficar com ela um dia sem se falar, não. Sabe que eu falo muito. Eu já tenho mania de falar muito. Mas qualquer problema que eu tenha com ela, eu resolvo na hora. Eu brinco, eu descontraio, eu quebro, mas eu não consigo ela passar por mim em casa com cara fechada, eu com cara fechada. Tem gente que fica uma semana. Nem que seja, né, Jades, para você me falar assim, pede perdão. E eu estando errado, hein? Eu falo assim, brinca, pede perdão, ela ri e a gente quebra. Porque o diabo é que gosta do clima pesado. O diabo é que gosta dessa coisa de um ficar emburrado. Aí você fica com cara fechada pro seu marido e as mulheres lá fora ficam rindo para ele. Aí o diabo começa a ver, está abrindo brecha, ó, sua mulher não é igual aquela não, aquela ali ri para você, sua mulher está lá, ó, com a tromba de elefante dela. E, além da tromba de elefante, tem esposas que pensam que o sexo é uma moeda de troca, né? Aí ela quer punir o marido por algo que eles não se acertaram lá, algum problema que ele causou. E ela fala assim, eu já sei, é isso que ele gosta, é isso que ele quer, deixa ele vir me procurar. Quando ele vier me procurar, eu vou dizer não para ele. Eu vou ficar sem falar, sem olhar para ele. E também ele não me toca. Essa semana inteira ele não me toca. Você está fazendo o quê? Mulher que faz isso? Abrindo uma brecha enorme para o diabo deitar, enrolar no seu relacionamento. Fazer o que ele mais deseja fazer, destruir. Então, cuidado, mulher. O sexo não é uma moeda de troca. Você não tem que ficar de mal do seu marido. Ele não é seu inimigo. Ele errou, sim, com você, mas você não tem que ficar de mal dele. O casamento é entre dois adultos, sabe? Não é entre duas crianças, dois bebezinhos que... Estou de mal de você, corta aqui, não fala mais comigo, tá? Não, haja como adulta, haja como adulto. Use as ferramentas, né, certas, porque às vezes ela acha que está certa. Ela acha que é o que ela tem, o que eu tenho é isso aí, a única coisa que mexe com ele é isso aí. Aí já, a pessoa quer orar, né? Ela não quer falar com o marido, ela não quer ter um relacionamento com o marido. Não quer pedir perdão. Não quer pedir perdão, não quer perdoar, mas ela quer orar. Aí ela vai fazer uma oração. A sua oração é interrompida. Se você não está bem com o seu marido, a sua oração é interrompida. Deus não pode te atender. Deus quer te atender,